Você está preparado? Amém. Nós temos que estar preparados, né? Todos os dias. Porque eu creio, querido, sabe? Que todas as vezes que o Senhor usa algum profeta para falar ao nosso coração, sempre, ainda que a palavra seja de exortação, ela sempre tem um propósito em nos abençoar, né? Porque Deus nos ama, por isso Deus nos corrige, amém? Então que o seu coração possa estar aberto, que o nosso coração possa estar aberto para receber a palavra do Senhor, amém? Porque a palavra é dele, para a glória dele, para a honra dele, amém? Antes da gente começar, antes da gente abrir a Bíblia e começar a ler os versículos aqui, eu queria te convidar a fechar seus olhos, para a gente orar junto. Bom, eu não sei como está seu coração nessa noite, mas eu queria que você orasse em prol dessa ministração, sabe? Que seu coração possa estar aberto, querido, para receber. Porque o tema dessa mensagem é o poder do perdão. Então, eu não sei como está seu coração aqui, como que você se identifica com relação ao perdoar, mas que nessa noite nós possamos ser transformados pelo Senhor e sermos como o Senhor Jesus foi com relação ao perdão. Que o perdão faça parte da nossa vida e que nós sempre venhamos escolher o caminho do perdão. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós abrimos o nosso coração para que o Senhor possa reinar. Que o Senhor possa reinar, Senhor. Que toda resistência que possa existir no nosso coração com relação ao perdão caia por terra em nome de Jesus. Que nós venhamos entender, Senhor, através dessa mensagem, o poder que há no perdão. O quão necessário é escolhermos caminhar no caminho do perdão. E que nós possamos limpar o nosso coração, se existe alguma mágoa, algum ressentimento, ou até mesmo essa falta de perdão. Que o nosso coração venha a ser limpado nessa noite, purificado, Senhor, pelo Teu sangue, Jesus. Limpa o nosso coração, nos perdoe dos nossos pecados, Senhor. E nos ensina, através dessa palavra, a ter um coração perdoador. Que ao olhar para nós, o Senhor veja em nosso coração um coração puro, um coração sincero. Mas também que o Senhor enxergue em nós um coração perdoador. Que nós possamos todos os dias escolher caminhar no caminho do perdão. Senhor, eu não sei como estão os corações das pessoas que nos assistem e das pessoas que estão aqui no culto nesta tarde. Mas se há resistência, Senhor, se há resistência, se há mágoa, Senhor, que tem reinado e que tem bloqueado, Senhor, muitas áreas da vida deles por conta da falta de perdão, que isso seja quebrado hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nos dá um coração novo. Em nome de Jesus, que toda a honra, Senhor, que toda a glória seja somente Tua, Senhor. Em nome de Jesus, repreende do nosso meio todo espírito de engano. E que só a verdade do Senhor venha a reinar. Em nome de Jesus, me diminua mais e mais. E que só o Senhor cresça e apareça. Que toda a honra, toda a glória seja somente Tua. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, vocês já sabem o tema, né? Então, eu queria convidar vocês a abrir comigo, lá no livro de Romanos, capítulo 8. Um versículo muito conhecido, que nós falamos muitas vezes, né? Dele. Tudo eu falo ele. Só o Senhor na minha vida, né? Bom, igreja, Romanos 8, 26. Eu ia falar 28, mas vamos do 26, que vai ser bênção, em nome de Jesus. Amém? Diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos
que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, ou em algumas traduções diz pelo seu propósito. Amém? Bom, esse versículo é um versículo muito conhecido, né? Como eu disse para vocês, eu sempre falo ele. Tanto qualquer situação que eu venha viver, eu lembro. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, cooperam, né? Só que, muitas vezes, igreja, nós declaramos isso, nós falamos esse versículo, só que nós, deixamos passar despercebidos que aqui diz, sabemos que todas as coisas. E todas as coisas significam todas. Não são somente as coisas boas que cooperam para o bem, mas todas as coisas, até aquilo que aos nossos olhos não parece ser bom, aquilo que aos nossos olhos parece ser ruim, parece ser desfavorável, parece sair do nosso controle, porque todas as coisas são todas as coisas. E quando nós nos deparamos com o todas, mas que frustra as nossas expectativas, frustra aquilo que a gente achava que seria bom para cooperar para o nosso bem, muitas vezes nós não guardamos os nossos corações diante dessas circunstâncias. E aí, nós deixamos que a mágoa, nós deixamos que os ressentimentos reinem no nosso coração. Misericórdia. A falta de perdão reina. Por quê? Porque nós não guardamos o nosso coração na palavra. Nós deixamos que algumas coisas passem despercebidas, alguns detalhes passem despercebidos diante das circunstâncias. E essa falta de perdão, ela pode estar relacionada a quê? A essa dificuldade em perdoar, de pedir perdão, de liberar perdão. Isso pode ser com Deus, com o próximo e até mesmo com nós mesmos. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de pedir perdão, outras têm dificuldade de liberar o perdão. E essa dificuldade pode estar relacionada com Deus, porque em algum momento da sua vida, você confiou em Deus, mas porque Ele não fez exatamente como você esperava, e as suas expectativas foram frustradas, isso gerou uma certa resistência. E aí você pode me dizer, pastor, eu confio em Deus. Amém. Mas o seu relacionamento com Deus não tem sido pleno. Por quê? Porque ainda existe uma mágoa de Deus, misericórdia. Mas existe, igreja. E se existe, nós precisamos entender o poder do perdão nessa tarde. E escolher andar o caminho do perdão. Às vezes essa resistência, essa dificuldade de perdoar, ela pode estar relacionada ao próximo. Como assim? Alguma pessoa que um dia você confiou e que essa pessoa te magoou. Essa pessoa te traiu, feriu sua confiança. Sabe aquele negócio assim, ó? Depois que o vaso ele é quebrado, ele não... Bom, você sabe qual que é, né? Não é a mesma coisa. Por quê? Porque um dia você confiou em alguém, você apostou em alguém, e essa pessoa te feriu. As suas expectativas com relação a esse relacionamento foi frustrado. E aí você diz assim, né?
que eu já ouvi muito isso. A Bíblia fala, né, que nós temos que perdoar, mas a Bíblia não fala que a gente tem que conviver com a pessoa depois que a gente perdoou. Mas, e como está o seu relacionamento com o Senhor? Porque quando nós escolhemos o caminho do perdão, querido, não tem mais esse medo, essa resistência de estar perto e ser ferido novamente. Porque o perdão, ele é libertador. E hoje nós vamos falar o quão importante, quão poderoso é escolher o caminho do perdão. E às vezes, você não tem mágoa de Deus, glória a Deus por isso. Você não tem problema com o seu próximo, não tem mágoa, não tem que liberar perdão para o seu próximo, glória a Deus. Mas o problema é você. Você não se perdoa por escolhas que você fez no passado e que hoje você está colhendo frutos que você não gostaria de colher. Às vezes você não se perdoa porque você queria ter feito algo e não deu tempo de fazer, e por isso você tem mágoa de você e você fala: meu Deus, se eu pudesse voltar atrás eu faria diferente. E isso, sabe, te aprisiona, isso te deixa preso. E você não consegue se perdoar. Mas eu queria hoje que eu e você viesse refletir em algumas coisas em alguns versículos da Bíblia que falam sobre o poder do perdão. O quão importante é decidir perdoar. Seja Deus, seja o próximo, ou seja nós mesmos. Bom, aquele que não perdoa, aquele que escolhe o caminho de guardar mágoas, ressentimentos e não liberar o perdão, não pedir perdão, ele vive em cadeias, ele vive em prisões. E olha como isso é sério. Vai lá, abre a sua Bíblia em Mateus 18. Mateus 18, 34. Bom, aqui é uma parábola do credor incompassivo. Ou seja, um senhor devia para o outro. E aí ele foi lá e fez com que ele pagasse. Ele não pagou, ele foi lá e mandou castigar o devedor. E aí ele foi castigado. E nós vamos ler o versículo 34. Para a gente não ler a parábola inteira, nós vamos ler o versículo 24, diz assim: E indignado o seu senhor, entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um de seus irmãos e as suas ofensas. Bom, aquele que não perdoa, ele é lançado aonde? Junto com os torturadores. O que é isso, igreja? Ele vive em cadeias, ele vive em prisões. As suas emoções ficam presas, ficam cativas, e ele não consegue viver uma vida plena no Senhor. E sabe, aquele que não consegue perdoar, ele se torna tão cativo à dor, ao ressentimento, que é provado cientificamente que algumas doenças físicas são causadas por doenças emocionais, estão relacionadas à falta de perdão. Por exemplo, a depressão. Uma das causas da depressão pode ser uma falta de perdão. Tensões musculares, pressão alta e até mesmo câncer podem ser causados. Um dos fatores que podem levar a essas doenças e tantas outras por conta da falta de perdão. Então, quando eu não libero perdão, quando eu não escolho andar no caminho do perdão, eu mesma,
escolho fazer o meu cativeiro. Misericórdia. Eu mesmo fico preso aos torturadores que aprisionam o meu coração, a um sentimento que, se não tratada no Senhor, não escolhido o caminho do perdão, pode causar prisões. E essas prisões emocionais podem gerar doenças físicas. Misericórdia. Segunda coisa que eu aprendo, o quão importante é escolher o caminho do perdão. Vai lá. Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresente a tua oferta. Queridos, isso é tão sério, que a falta de perdão, ela traz engano no nosso coração. O que nós aprendemos aqui, que nós acabamos de ler? Que se você for ofertar, e você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, o que você faz? Você oferta? Não, você se reconcilia primeiro para depois entregar a sua oferta. O que nós vemos? Muitas vezes, as pessoas disserem assim: pastora, eu dizimo, eu oferto, eu não me prostituo, eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu não faço nada errado. Mas aquela pessoa lá, mas o meu marido, nossa, eu tenho uma mágoa dele. Eu já perdoei, mas ele já me magoou muito. Então, de que adianta, igreja? Eu não me prostituir, eu não beber, eu não fumar, eu não matar, eu não roubar, se eu não libero perdão, se eu não peço perdão. Porque aqui diz assim: se você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, ou seja, às vezes o seu coração está em paz, mas o outro está triste com você. Porque às vezes, sem maldade, você magoou. Mas mesmo assim, você precisa ir até ele se reconciliar com ele. Mas muitas pessoas acham que pelo fato de estar em obediência em alguns pontos, o simples fato de não perdoar não faz mal, porque afinal eu tenho mais pontos, mais estrelinhas positivas do que negativas para Deus. E não é. Não é. O Senhor, Ele sonda os nossos corações, e Ele sabe a sinceridade do nosso coração. Nós precisamos, sabe, deixar que o engano caia por terra da nossa mente, do nosso coração. Parar de viver uma vida no engano. E achar que pelo fato de fazer todas as outras coisas certinhas, mas o simples fato de não perdoar alguém, me faz ser santo, me faz ser um adorador. Porque eu faço todas as outras coisas certas, mas essa eu não faço. E ainda, muitos ainda usam a desculpa: eu estou no processo. Eu ainda tenho muito que aprender. Sim, nós temos muito que aprender. Mas o perdão é decisão. Perdoar é decisão. Liberar perdão é decisão. É igual batismo, né? Tem muita gente que você fala: você vai batizar? Eu estou esperando sentir no meu coração. A hora que eu sentir, eu batizo. Jesus, vai sentindo aí. O perdão é a mesma coisa. O
Lupete disse aqui, será que nós podemos clamar para Jesus voltar? Glória a Deus. Porque o que nós mais desejamos, não é? É reinar com o Senhor. É ter uma eternidade com o Senhor. Mas se Jesus voltasse agora, você estaria pronto? Se Ele olhasse para o seu coração, Ele iria ver um coração perdoador, um coração puro. Santo Deus. Ou será que nós estaríamos no engano? Eu faço tudo certo, só isso que eu não faço. E Deus vai me julgar por só isso? Só isso faz toda a diferença. Só isso faz toda a diferença. E olha que sério que é você reter o perdão. Vai lá em Marcos 11. Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Querido, se eu não perdoo, Deus não me perdoa. Como eu posso dizer que a minha oração está chegando até Deus, que Deus está me ouvindo, as minhas orações, as minhas súplicas, se Deus olha para o meu coração e me vê um coração rancoroso, um coração magoado, um coração dodói, um coração que tem dificuldade em perdoar, dificuldade em liberar perdão, dificuldade em se perdoar. Chega. Chega. Deus tem coisas novas para nós, igreja. Tudo novo. E a falta de perdão, ela te impede de viver o novo de Deus. Nós não podemos mais viver no engano, sermos torturados por ressentimentos e por mágoa e viver na mentira, achando porque eu não perdoo, tá tudo bem e não está. Se você for lembrar da história de José, o grande José, né, que tanto a gente fala do José do Egito, a honra de Deus sobre a vida de José. Mas José escolheu o caminho do perdão. José escolheu perdoar os seus irmãos. Sabe? Porque ele entendeu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe? Quando José se revela para os seus irmãos quem ele era, se José tivesse um coração rancoroso, se ele não tivesse sido tratado, se ele fosse aquele José fofoqueiro, sabe, que contava todas as coisas dos seus irmãos para o seu pai, se ele tivesse ficado sendo aquele José, diante de tudo que ele passou, ele chegaria na frente dos seus irmãos e diria assim: oi, eu sou José, vocês vão morrer de fome, agora o meu pai, eu vou lá salvar ele, dar comida para ele. Quantos Josés estão fazendo isso? Querendo fazer justiça com as suas próprias mãos. Querendo dar na mesma moeda. Se colocando como Senhor para julgar o que é certo e o que é errado. E achando que estão sendo adoradores.
e achando que estão vivendo um relacionamento pleno com o Senhor, mas não estão no engano. Porque quando José se reencontra com seus irmãos, que ele revela que ele era José, o seu irmão, aquele que foi vendido como escravo, ele diz assim: olha, não foi vocês que me trouxeram aqui, mas foi Deus que me trouxe aqui. Eu li uma frase que mexeu comigo, que disse assim: existiram muitas situações que não foram mudadas, porque quem precisava ser mudado era eu. Nós precisamos entender que todas as coisas, elas cooperam. Até mesmo as dolorosas, até mesmo as decepções, até mesmo as traições. Porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Aonde está a sua confiança, igreja? Aonde está a sua confiança? Está no Senhor? Ou está presa em ressentimentos, em mágoas, em decepções? Ai, porque aconteceu isso comigo. Ai, porque eu não vim de um lar assim. Ai, porque eu passei fome. Ai, porque eu... Tá. Querido, Deus sabe todas as coisas. Mas você vai escolher qual caminho? A da escravidão? E viver preso a esse ressentimento? E não mudar? Ou você vai deixar ser transformado? E escolher o caminho do Senhor, escolher o caminho do perdão. Sabe, queridos, eu creio que a honra de Deus sobre a vida de José foi tão grande, que até hoje nós, sabe, nos impactamos com a história de José. Sabe por quê? Porque diante das circunstâncias, José permitiu ser transformado. José permitiu confiar em Deus. José permitiu ser tratado. Ele deixou morrer o José fofoqueiro. O José, glória a Deus, se levantar. E nós? Nós estamos presos ao passado? Ou nós deixamos escolher o caminho do perdão e fazer a diferença? Sabe, o nosso passado, nós não podemos mudar. Mas o nosso hoje, nós podemos. Está nas nossas mãos a decisão de fazer diferente. E lá na frente, nós vamos colher os frutos das nossas mudanças de hoje. Que lá na frente, nós não venhamos olhar para o nosso passado e falar assim: eu tinha oportunidade de mudar, mas eu escolhi não mudar. E por isso eu estou colhendo esses frutos. Nós precisamos escolher o caminho do perdão. E eu queria contar para vocês um testemunho dessa palavra, como o Senhor me encontrou nisso. Há mais ou menos quase um ano, eu perdi a minha mãe, né? E eu estava com ela, ela já estava em tratamento de um câncer. E eu sabia que a qualquer momento o Senhor recolheria ela. E eu já tinha entregado ela nas mãos do Senhor. E a última vez que eu fui no médico com ela, o médico dela me deu uma carta. E ele dizia assim: essa carta é que se ela passar mal, você corre para cá. Com essa carta, por conta, né, da pandemia, estava no começo da pandemia, você vai poder ficar num quarto com ela, para ela não morrer sozinha. E eu vim embora com essa carta, sem ela saber. E na quinta-feira, minha mãe morreu na segunda. Na quinta-feira, ela passou muito mal, muito mal. E eu achei que ela fosse morrer em casa. E eu falei: mãe, a gente precisa ir para São Paulo. E ela, sabe? E ela falou: não, agora eu estou melhor. E ela melhorou e ficou bem. E
E eu falei, nossa, e agora? Eu levo ela ou não levo? Porque o médico disse, se ela passar mal, você tem que trazer já. Porque senão depois tem que ir para o hospital para pedir ambulância, enfim. É todo um processo para tudo isso. Então, põe ela no carro e traz ela. Eu falei, mãe, vamos? Não, eu estou bem. Aí, no outro dia, que ela estava melhor, na sexta, ela disse assim para mim, sabe, ontem eu fiquei com muito medo de morrer. E morrer perto de você. Então eu pedi para Deus não deixar eu morrer perto de você. E eu falei, não, imagina, mãe, a senhora não vai morrer, né? Deus sabe. E no sábado ela passou mal e eu precisei levar ela para o hospital, porque ela não, como o câncer dela era de pulmão, ela estava com muita falta de ar. Então eu não podia mais pôr ela no carro e ir daqui para São Paulo sem um oxigênio. E quando eu cheguei no hospital, a enfermeira me chamou, perguntou do quadro dela, eu expliquei, sabia que já era paliativo, falei da carta, conversei com o médico. E aí o doutor disse para mim, olha, Lídia, eu vou esperar vagar um quarto e eu ponho ela no quarto para você ficar com ela, tá? Falei, tudo bem. E ficou tudo bem. E ela estava ali e o dia passou. Quando chegou a noite, o enfermeiro disse, falou, olha, é o seguinte, o doutor já falou com você? E não. A gente não vai poder levar ela para um quarto, a gente vai ter que levar ela para um isolamento, né? Para uma UTI. Não é do Covid, mas é isolamento, por quê? Porque há protocolos a ser seguido. E mesmo nós sabemos que ela não tem Covid, que ela está com câncer de pulmão, toda doença respiratória tem que seguir esse protocolo. Então nós vamos fazer o teste e em 3 horas o teste fica pronto. Se der negativo, a gente vai pôr ela num quarto e você pode ficar com ela. Falei, ok. E aí eu fui para casa com essa expectativa de que o médico me ligaria dizendo que ela não estava com Covid e que eu iria para o quarto com ela. E ele me ligou, só que ele não me disse isso. As minhas expectativas foram frustradas ali. Ele disse assim, o quadro da sua mãe é grave, ela piorou muito, mas eu não posso pôr ela no quarto porque a gente não colheu o exame ainda. E o exame vai ser colhido somente amanhã. Então só amanhã, e não vai demorar 3 horas, vão demorar 3 dias para ficar pronto. Então, vai ter que esperar. Eu falei, doutor, mas ela tem 3 dias? Porque ela está muito mal. E eu não quero que a minha mãe morra sozinha. Eu queria estar com a minha mãe. E ele não disse nada. Quando foi na manhã de segunda, eu acordei com ele me ligando. E aí ele disse, Lídia, você pode vir aqui? Eu falei, minha mãe morreu. Cheguei no hospital, ele me levou para uma sala e ele disse, Lídia, então, nós fizemos tudo o que nós podíamos, mas a sua mãe acabou de falecer. E infelizmente, eu colhi o exame, mas eu não tenho o resultado. Então, como eu colhi, ela entra como suspeita de Covid. E por isso, você não vai poder fazer velório para ela, você não vai poder ver ela, não pode trazer roupa. E ela vai ter que ser enterrada e seguir os protocolos do Covid. Igreja, o meu chão se abriu. E é como se o teto tivesse desabado em mim. E ali muitas pessoas falavam, Lídia, você não pode deixar isso assim, você tem que ir atrás dos seus direitos. E eu fui, eu corri ao mesmo tempo. Sabe, só Deus sabe o que eu passei naquele dia. O quão foi difícil para mim passar por tudo aquilo. E gerou em mim um rancor muito grande do médico. Que eu cheguei nele e eu disse assim, olha, tudo bem, eu entendo que foi a vontade de Deus. Que Deus escolheu ouvir a oração da minha mãe e não a minha. Porque a oração dela não era morrer perto de mim, mas a minha era estar com ela. Mas o Senhor sabe que o Senhor está errado. Eu disse isso. E passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, e eu fui buscar o exame da minha mãe, ela foi enterrada como tinha que ser. E quando eu busquei o resultado, negativo.
a minha raiva foi aumentada ainda mais, a minha revolta. E eu até pensei em desenterrar minha mãe e enterrá-la de novo. De tanto que era a minha dor diante daquilo. E quando as pessoas me ligavam e eu tinha que contar como foi, aquilo me gerava mais revolta. E aí um dia eu estava em casa, um médico, marido de uma amiga minha, me ligou e ele disse assim: Lídia, você não pode deixar isso impune, você tem que tomar uma atitude, está nas tuas mãos, porque se você não fizer isso, outras pessoas também vão passar por isso. E você precisa escrever uma carta relatando tudo o que aconteceu. Toda a negligência, e você precisa. E você me dá essa carta, ele disse. Tá. E eu fui para o banheiro e eu chorei, e eu chorei, eu chorei, eu chorei. E aí eu fui para a sala para escrever a carta. E enquanto eu começava a escrever cada experiência ali, desde a carta que o médico de São Paulo deu, todo esse processo que o médico, sabe, não deixou eu ficar com ela, enfim. Eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava. E naquele momento, veio um louvor no meu coração. Que falava que o Espírito Santo, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele intercede por nós. Mas, se eu não perdoasse esse médico, eu não poderia desfrutar desse consolo que o Espírito Santo poderia me dar. Eu entendia que todas as coisas cooperavam para o bem, mas eu não decidia escolher o caminho do perdão. E naquele momento, eu comecei a ouvir o louvor, eu coloquei o louvor e eu comecei a orar, liberando perdão para esse médico. Senhor, eu ia atrás de advogado para ver os meus direitos, sendo que quem guia a minha vida não é o médico, não é o juiz, mas é o Senhor dos senhores. Igreja, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quem cuida de nós é o Senhor. É Ele que cuida do nosso futuro, é Ele que cuida dos nossos passos. E muitas vezes nós queremos buscar recursos das mãos de homens para que haja justiça, sendo que a nossa justiça vem de Deus. E muitas vezes, por não perdoarmos, por escolher o caminho da mágoa, do ressentimento, nós ainda damos maus testemunhos. Ao invés de sermos conhecidos como aqueles que refletem a glória do Senhor, nós somos reconhecidos como aqueles que são encrenqueiros, aqueles que querem fazer justiça com as suas próprias mãos. Enquanto eu estava ali, sabe, com mágoa dele, com raiva dele, procurando os meus direitos, eu não estava conseguindo ouvir a voz do Espírito Santo. As minhas orações não estavam passando do teto. E o meu coração, sabe como estava? Ferido, 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 triste, amargurado. E doía mais e mais a dor, a saudade. E no momento que eu comecei a liberar perdão para aquele médico, orar abençoando a vida dele, orar e abençoar os médicos que estavam tomando conta das UTIs, dos hospitais, pedindo para que o Senhor viesse na frente deles, direcionasse eles, consolasse as pessoas que também estariam passando pelo luto. A hora que eu comecei a orar por isso, foi libertador. Sabe aquele primeiro exemplo que nós lemos do credor, da parábola do credor incompassivo, que foi lançado, sabe, numa prisão de torturadores? Era assim que eu estava me sentindo. Era assim que eu estava me sentindo. E achando que fazendo todas as outras coisas que eu estava fazendo, servindo a Deus, sendo obediente, as minhas orações estavam chegando até Deus. Sendo que, na verdade,
o que estava reinando eram as minhas emoções. Era a mágoa contra o médico. Era querer fazer justiça com as minhas próprias mãos. E naquele momento eu fui consolada pelo Senhor. Eu fui renovada pelo Senhor. E ali o Senhor começou a me mostrar que todas as coisas, até mesmo a pandemia, eu não ter conseguido ir para São Paulo, o médico não ter colhido o exame, cooperaram para o bem. E eu entendi que Deus ainda ouviu a última oração da minha mãe, que era me poupar de um sofrimento maior. Ali, eu pude ter clareza de muitas coisas que quando eu estava cheia de emoções, eu não conseguia ter. Por isso, igreja, eu te convido hoje a escolher o caminho do perdão. A escolher o exemplo de Jesus para ser seguido. Eu não sei se você foi ferido por alguém. Se você andou em caminhos errados que te causaram tanta dor e sofrimento. Por escolhas que você fez. Se você pediu algo para Deus e Deus não fez, porque a vontade dele não era a mesma que a sua, então ele fez a dele, que a dele é boa, perfeita e agradável sempre, ainda que a gente não entenda e não compreenda, a vontade do Senhor sempre será boa, perfeita e agradável. Eu não sei qual situação você se encontra, mas se em alguma delas te gerou mágoa, gerou uma resistência no seu coração, eu queria te convidar a orar comigo nesta noite. E clamarmos, Senhor. Sabe? Liberar perdão. Sabe? Ore a Deus e fala: Senhor, eu quero liberar perdão. Eu quero liberar perdão para o meu pai que me abandonou. Eu quero liberar perdão por um relacionamento que eu tive e aquele meu namorado me traiu, me magoou. Eu quero liberar perdão para o meu filho, porque eu sempre fui uma boa mãe, mas no momento em que eu precisei, ele me deu as costas. Eu quero liberar perdão para minha nora, porque em algum momento ela falou de mim e isso me gerou mágoa. Eu quero liberar perdão para o meu patrão, porque talvez ele me exortou e isso me gerou ressentimento dele. Eu quero liberar perdão para o meu líder. Eu quero liberar perdão para a minha vizinha. Eu quero liberar perdão para Deus por ter me afastado da sua presença. E que você comece a liberar perdão em oração, no mundo do Espírito. Você já comece a revelar: Senhor, eu libero perdão. Eu não quero mais guardar isso no meu coração. Eu quero escolher liberar perdão hoje. Eu quero começar a liberar perdão agora. Eu quero liberar perdão, porque se um dia eu fui criança e alguém abusou de mim, eu não sei quem foi o meu abusador, mas eu quero liberar perdão para ele. Libere perdão e peça perdão também. Senhor, eu quero pedir perdão para o Senhor de ter me afastado da sua presença. Eu quero te pedir perdão de ter murmurado. Eu quero te pedir perdão de ter me afastado. Eu quero pedir perdão para alguém que me magoou. Que você, ao sair do culto, ou você que está na sua casa, a hora que acabar o culto, ligue para a pessoa. Mande uma mensagem. Ou marque um encontro e peça perdão. Se você sabe que alguém é ressentido com você, mesmo que você, se julgue inocente
e acha que não fez nada de mal. Querido, chegue até a pessoa e fala: querido, se eu te fiz alguma coisa, me perdoa. Não foi da intenção do meu coração. Não foi da intenção do meu coração. Hoje mesmo eu estava falando com a Ju, né? Ela estava falando sobre, acho que era negócio de topper, de bolo, alguma coisa assim. Nem sei se era isso, mas enfim, era alguma coisa assim, só para vocês entenderem. E aí eu falei: nossa, você não sabe o que eu lembrei? Ela falou o quê? Que eu prometi para minha prima que eu ia dar o topper do bolo do neto dela. Aí ela falou: ah, é? Falei: é, só que já foi o aniversário, eu nem lembrei. Ela falou: nossa, ela deve ter ficado magoada com você. Falei: ah, acho que não, porque ela é meio doidinha igual eu, então acho que ela nem lembrou. Mas eu lembrei, depois eu vou pedir perdão para ela, na hora que eu encontrar ela. Mas às vezes a gente faz as coisas porque é muita coisa na cabeça. E não faz com a intenção de magoar. Mas às vezes a gente magoa. Mas não queira se justificar. Escolha perdoar. E se você precisa se perdoar, ore ao Senhor, entregue seu coração a Deus. Senhor, eu quero guardar o meu coração na tua presença. Eu errei no meu passado. Muitas escolhas erradas lá atrás me trazem frutos amargos hoje. Mas eu não quero mais, sabe, me associar ao meu passado, declarando que ele será o meu futuro. Eu quero me perdoar. E eu quero escolher o caminho do perdão. Eu quero fazer tudo novo. Querido, na hora que nós damos esse primeiro passo, as coisas acontecem. O Espírito Santo vem, colhe todas as nossas lágrimas e leva até o trono de Deus as nossas orações. Quando nós perdoamos, nós somos perdoados por Deus. É o Senhor que cuida de você. Então todas as coisas cooperam para o teu bem. Do bem daqueles que amam a Deus. E aquele que ama, perdoa. Porque o amor e o perdão andam junto. Não tem como eu dizer que eu amo se eu não perdoo. Por isso é tão importante perdoar. Eu queria chamar o louvor aqui. E a gente vai orar. Eu queria que apagasse as luzes aqui. Se você quiser se ajoelhar, você pode se ajoelhar. Se você quiser ficar sentadinho, você pode ficar sentadinho. E nós vamos orar, igreja. Nós vamos orar, porque nós escolhemos o caminho do perdão. Amém? Amém. E depois que eu orar, o louvor vai começar a cantar. Esse louvor tão lindo que me encontrou no momento em que eu estava presa em mim mesma, presa na minha dor. E aí eu queria que você recebesse esse louvor de todo o seu coração, que você recebesse o toque do Espírito Santo te curando, te sarando, te libertando das tuas emoções, te mostrando o caminho do perdão, o caminho que você nunca deve se desviar, nem para a direita nem para a esquerda, o caminho que nos leva para o céu. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para nos render ao Senhor. Para nos render, Senhor, na Tua presença. Senhor, eu não sei como está cada coração aqui nesta noite. Se existem pessoas que não entendem os Teus planos, que não entendem o Seu caminho, que não entendem a Tua palavra.
Pessoas que estão cativas às próprias emoções, pessoas que estão feridas, que sofreram mágoas e guardaram, Senhor, guardaram essas decepções como mágoas no coração, com ressentimento, e tem vivido em prisões, em cadeias, aonde tem atraído doenças físicas, que não tem encontrado tratamento. Por quê? Porque não tem cura? Não, porque é de causa emocional, porque o seu coração tem estado em cativeiros. Pessoas que têm estado em depressão, porque não conseguem liberar perdão. Pessoas que estão com problema na pressão alta, com câncer. Senhor, traga cura, mas a cura do coração, Senhor. Hoje nós escolhemos trilhar o caminho do perdão. O caminho do perdão quebra cadeias. O caminho do perdão destrói correntes, em nome de Jesus. Senhor, cura-nos do engano. O caminho do perdão traz cura do engano, de acharmos que pelo fato de fazermos tudo certo, só de não liberar perdão, não nos faz deixar de ser adoradores, mas faz sim, faz toda a diferença. Então que todo engano seja destruído nessa noite em nome de Jesus, Pai. Aqueles que não conseguem perdoar e estão achando que estão sendo perdoados, Senhor, em nome de Jesus, nos desperta nesta noite. Acorda a tua igreja, Senhor. Acorda a tua igreja, traz eles, Senhor, para a realidade. Que o engano não reine mais no nosso meio. Nós precisamos escolher ter um coração puro, guardado na tua palavra, entendendo que o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso juiz. Nós não podemos fazer justiça com as nossas mãos, mas nós precisamos entregar ao Senhor. E o que depender de nós, o nosso coração tem que estar guardado na tua palavra. O nosso coração tem que estar puro, limpo de toda mágoa, de todo ressentimento. Senhor, eu não sei quais foram as causas que geraram dor e sofrimento, mas que nessa noite o Teu Espírito Santo possa passear no meio de nós e trazer o conforto, o consolo que a nossa alma precisa. Porque nós não retemos o perdão, nós liberamos o perdão. Nós escolhemos o caminho do perdão, porque o caminho do perdão nos leva até o Senhor, nos leva a ter um relacionamento pleno com o Senhor. Então, se existem pessoas aqui nessa noite que precisam ser consolados, pessoas aqui nessa noite que precisam se sentir protegido, seguro, que através desse louvor, em nome de Jesus, elas possam sentir o Espírito Santo tocando do alto da cabeça à planta dos pés e trazendo segurança, conforto e consolo que elas necessitam nesta hora, em nome de Jesus. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim.
daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia. Nenhuma das nossas dores, igreja, nenhuma das nossas feridas são passadas despercebidas aos olhos do Senhor. O louvor pode cantar de novo. Pode cantar enquanto eu vou orando. Nenhuma das nossas dores passam desapercebidas diante dos olhos de Deus. Às vezes você está aí, prostrado diante da sua dor, diante das suas mágoas, diante dos ressentimentos, impedido de viver o novo de Deus, impedido de sentir o colo, de desfrutar do colo do Pai, porque está cheio de si mesmo, cheio das suas emoções, se achando que está cheio das suas verdades, mas não são as verdades de Deus a seu respeito. Então escolha o caminho do perdão. Escolha o caminho do perdão, porque
o caminho do perdão não só liberta a sua vida, mas liberta a vida daquele que você ofendeu, daquele que você precisa liberar perdão. Libere perdão e receba o toque do Espírito Santo. Que nesse momento você sinta o Espírito Santo te tocar. Porque o Espírito Santo, ele intercede por nós. Talvez a sua fraqueza hoje seja a falta do perdão. O Espírito Santo pode te ajudar nas suas fraquezas. Ele pode levar as tuas orações até Deus. Ele pode levar as tuas orações até Deus. As suas orações não ficarão mais no teto, mas elas chegarão até Deus, porque você escolheu o caminho do perdão. A sua dor não passa despercebida aos olhos de Deus. Ele é o seu juiz. Ele julga as suas causas, igreja. Então escolha confiar no Senhor. Escolha confiar no Senhor e declare de todo o coração: você está clamando. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia, aleluia, aleluia. Que você desfrute do colo do Pai. Que você, no momento da dor, você possa entender que Deus está cuidando de tudo. E que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo está cooperando, querido, tudo está cooperando para nos mudar, para nos transformar e para nos ensinar. Então que você possa receber isso a partir de hoje, como eu recebi aquele dia na minha sala. E foi libertador para mim, Que assim seja sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém?